a natureza tem muito menos argila do que aquela com que a moldou, dissera o Sr. Banks certa vez, ao ouvir sua voz ao telefone, muito comovido, embora ela só lhe estivesse dando uma informação sobre um trem. Ele a imaginava do outro lado da linha, com seu ar grego e o nariz reto. Como parecia incongruente estar telefonando para uma mulher assim. As graças, reunindo-se, pareciam ter se dado as mãos em prados floridos de asfódelos para compor esse rosto. Sim, ele pegaria o trem das 10h30 em Euston. Mas ela sabe menos da própria beleza que uma criança, dissera o Sr. Banks ao pousar o receptor, atravessando a sala para ver o progresso dos trabalhadores no hotel em construção atrás de sua casa e pensou na Sra. Ramsay ao ver toda aquela agitação por entre as paredes inacabadas, pois havia sempre algo incongruente a ser chamado na harmonia de seu rosto, pensou. Ela punha às pressas um chapéu de feltro, corria de galochas através do gramado para arrebentar uma criança de uma travessura, para arrebatar uma criança de uma travessura perigosa. Assim, se pensava apenas em sua beleza, precisava lembrar-se dessa vitalidade, dessa agitação. Os operários carregavam tijolos para uma prancha enquanto os olhava. E integrá-las na sua imagem, caso se pensasse nela apenas como uma mulher, era preciso dotá-la de uma certa excentricidade idiosincrásica, ou supor nela um desejo latente de se libertar da realeza de sua forma, como se a sua beleza e tudo que os homens diziam sobre ela a aborrecessem, e ela quisesse ser tão somente como os outros, insignificante. Ele não sabia, precisava ir para o trabalho, enquanto tricotava a felpuda meia marrom avermelhada, com sua cabeça recortada absurdamente pela moldura dourada, pelo chale que sobre ela lançara e pela obra produzida, autenticada de Michelangelo. A Sra. Ramsay abrandou a rudeza de sua atitude no momento anterior, levantou a cabeça e beijou o filho na testa. Vamos achar outra gravura para recortar, disse. Mas o que sucedera? Alguém se equivocara, sobressaltando-se repentinamente palavras que guardara no espírito sem o menor significado, durante um tempo longo ganharam sentido. Alguém se equivocara, fixando os olhos míopes no marido, que agora recorria a ela, abatido, fixou até que sua proximidade lhe revelou. O ressoar apaziguou-se em sua cabeça. Que alguma coisa sucedera, que alguém se equivocara, contudo, por nada nesse mundo atentava no que fosse. Ele tremia, ele estremecia, toda a sua vaidade, toda a sua satisfação, com seu próprio esplendor, a cavalgar como um raio, orgulhoso como um falcão, à frente de seus homens através do vale da morte, foi arrastado, destruído. Bombardeados por tiros e granadas, cavalgamos bem e com coragem, e rompemos pelo vale da morte, fulminados por rajadas, bem diante de Lily Briscoe e William Banks. Ele estremecia, ele tremia. Por nada nesse mundo ela teria falado com ele, percebendo pelos sinais familiares, seus olhos perturbados e um certo recolhimento curioso de sua pessoa, como que se resguardando, necessitado da solidão para recuperar o equilíbrio, que se sentia ultrajado e angustiado. Ela acariciou a cabeça de James, transferiu para ele o que sentia pelo marido, e enquanto o observava, colorindo de amarelo a camisa engomada de um senhor do catálogo das lojas do Exército e da Marinha, pensou em que maravilha seria para ela se ele se tornasse um grande artista. E por que não se tornaria? Tinha uma esplêndida testa. Então, erguendo os olhos, quando o marido passava por ela mais uma vez, sentiu-se aliviada por descobrir que a ruína estava encoberta. A domesticidade triunfava, o hábito engrenava em seu ritmo suave. Assim, ao se aproximar outra vez, ele parou resolutamente à janela, curvou-se caprichoso e zombeteiro
para fazer cócegas na perna despida de James com um galinho, e ela censurou-o por ter rechaçado aquele pobre rapaz. Charles Tansley. Tansley tinha de entrar para escrever sua tese, respondeu ele. James também terá de escrever a sua tese um dia desses, acrescentou ironicamente, agitando o gravetinho. Cheio de ódio pelo pai, James afastou o irritante galinho que ele roçava na perna despida do filho de uma forma que lhe era peculiar, composta de um misto de severidade e humor. Estava tentando acabar essas meias intermináveis para mandá-las ao filho menor de Sorley. Amanhã, disse a Sra. Ramsay. Não havia a menor possibilidade de irem ao farol amanhã, e rompeu o Sr. Ramsay irascivelmente. Como poderia sabê-lo? Perguntou ela. Frequentemente, o vento mudava. O extraordinário irracionalismo de sua observação, a ilogicidade da mente feminina o enraiveciam. Ele cavalgara através do Vale da Morte, fora arrasado e destroçado, e agora ela queria fugir à realidade dos fatos e fazia seus filhos esperarem por algo absolutamente fora de propósito. Na verdade, mentia. Bateu o pé no degrau da porta e gritou: "Dane-se!" Mas que dissera ela? Simplesmente que talvez o dia ficasse bonito no dia seguinte. E talvez ficasse mesmo. Não com o barômetro caindo e o vento soprando do oeste. Perseguir a verdade com uma falta de consideração pelos sentimentos dos outros tão impressionante, tão brutal, era para ela um ultraje tão horrível à decência humana que, sem perceber, entorpecida e cega, baixou a cabeça como para deixar a saraivada de pedras, a enxurrada de água imunda respingá-la. Sem qualquer censura, não havia nada a dizer. Ele permaneceu ao seu lado em silêncio. Por fim, humildemente disse que poderia sair e perguntar aos guardas se quisesse. Não havia ninguém a quem ela respeitasse tanto quanto a ele. Estava pronta a acreditar na sua palavra, disse. Só que assim não precisavam fazer sanduíches, apenas isso. Vinham até ela o dia inteiro, precisando de uma coisa ou outra, naturalmente. Já que era mulher, cada um queria uma coisa. As crianças estavam crescendo. Muitas vezes sentia que não passava de uma esponja encharcada, cheia de emoções humanas. Então ele dissera: "Dane-se" e "deve chover", e quando ele dissera "não choverá", instantaneamente um céu de segurança se estendeu diante dela. Não havia ninguém a quem respeitasse mais. Sentia que não era boa o bastante para amarrar o cordão de seus sapatos. Já envergonhado de sua petulância, da gesticulação de suas mãos quando comandava à frente de suas tropas, o Sr. Ramsay, ainda uma vez roçou bastante humildemente as pernas despidas de seu filho e depois, como se ela lhe tivesse dado permissão para tal, com um movimento que estranhamente lembrou a sua mulher, com um grande leão marinho no jardim zoológico, dando uma guinada para trás após engolir e partindo com dificuldade, fazendo a água do tanque mexer de um lado para o outro. Mergulhou no ar noturno que, já menos espesso, privava as folhas e as sebes de sua forma, mas como que em troca restituía às rosas e aos cravos um brilho que não haviam tido durante o dia. Alguém se equivocara, tornou a dizer, andando com largas passadas para cima e para baixo no terraço. Mas como seu tom mudara. Era como o cuco que, em junho, começa a desafinar, como se tentasse descobrir uma frase condizente com o seu novo estado de espírito, e só conseguindo encontrar esta usava, embora estivesse desafinando. Mas soava ridículo. Alguém se equivocara. Dito assim, quase como uma pergunta, alguém se equivocara? Sem querer, sem qualquer convicção? Melodiosamente, a Sra. Ramsay não pôde deixar de sorrir, e logo andando de cima para baixo, ele passou a cantarolar e por fim silenciou. Estava a salvo e protegido em si mesmo.
Parou para acender o cachimbo, olhou uma vez a mulher e o filho à janela e, como alguém viajando num trem expresso que levanta os olhos de uma página e vê uma fazenda, uma árvore, um amontoado de chalés como uma ilustração, uma confirmação de um texto impresso, ao qual retorna fortalecido e satisfeito, sem distinguir a mulher ou o filho, sua visão o fortaleceu e o satisfez, permitindo que seu esforço fosse consagrado, atingindo uma compreensão perfeitamente clara do problema que agora ocupava as energias de seu esplêndido cérebro. Pois tratava-se de um cérebro esplêndido. Se o pensamento é como o teclado de um piano, dividido em muitas notas, ou como o alfabeto arrumado em 26 letras bem ordenadas, seu esplêndido cérebro não tinha a menor dificuldade em percorrer essas letras, uma por uma, resoluta e primorosamente, até alcançar, digamos, a letra Q. Ele alcançava Q. Muito poucas pessoas em toda a Inglaterra chegavam a alcançar que, nesse momento, detendo-se por um instante perto do vaso de pedra onde estavam os gerânios, viu, mas não muito longe, como crianças catando conchas divinamente inocentes e ocupadas como pequenas insignificâncias a seus pés e, de certa forma, completamente indefesas contra um destino que ele percebia, a mulher e os filhos juntos à janela. Eles precisavam de sua proteção, e isso eles lhe dava. Mas depois de que? O que vinha? Depois de que havia um sem número de letras, a última delas quase invisível, a olhos mortais, reluzindo à distância, vermelha. Z só é alcançada uma vez, por um homem em cada geração. Porém, se pudesse alcançar R, já seria alguma coisa. Pelo menos aqui estava o que. Fincou os pés em que. Estava seguro do que. Poderia demonstrar o que, se que é QR. Aqui ele esvaziou o cachimbo com 2 ou 3 pancadinhas ressoantes na alça de chifre de carneiro do vaso e prosseguiu. Então, R. Endireitou-se, contraiu-se. Qualidades que teriam salvo toda uma tripulação exposta ao mar agitado, com apenas 6 biscoitos e uma garrafa d'água, resistência, justiça, precisão, devoção, habilidade vinham em seu auxílio. R é, então, o que é R? Algo se encobria, como a pálpebra encoraçada de um lagarto, e pestanejava sob a intensidade de seu olhar, obscurecendo a letra R. Obscurecendo a letra R. Nesse segundo de escuridão, ele ouviu pessoas dizendo: "Você é um fracasso." R ficava além de seu alcance, nunca alcançaria R. Adiante em direção ao R, mais uma vez, R. Qualidades que, numa expedição solitária, através das desoladas extensões geladas do Ártico, tê-lo-iam feito o capitão, o guia, o conselheiro, cujo caráter, nem ardente nem desalentado, presidiria com equanimidade e encararia o inevitável, viriam em seu auxílio mais uma vez. O olho do lagarto pestanejou de novo, as veias de sua testa entumeceram, o gerânio no vaso tornou-se surpreendentemente visível e destacado entre as folhas. Podia ver, sem o desejar, a velha, a óbvia distinção entre as duas espécies de homens. De um lado, os que avançavam com força sobre-humana e com esforço e perseverança repetem o alfabeto inteiro, ordenadamente, 26 letras ao todo, do começo ao fim. Do outro lado, os bem-dotados, os inspirados, que miraculosamente vislumbram todas as letras de uma vez, numa única visão, o caminho dos gênios. Ele não era genial e não tinha nenhuma pretensão quanto a isso, mas tinha, ou poderia ter, a capacidade de repetir cada letra do alfabeto de A a Z, primorosamente, em ordem. Enquanto isso, fincou-se em Q. Adiante, então, em direção ao R. Sentimentos que teriam desonrado um capitão que agora, com a neve começando a cair e o topo da montanha encoberto pela bruma,
Sabe que deve deitar-se e morrer antes que chegue amanhã. Abateram-se sobre ele, empalidecendo a cor dos seus olhos, dando-lhe mesmo, naqueles 2 minutos de seu passeio pelo terraço, o ar esbranquiçado e emurchecido da velhice. Ainda assim, não se deitaria, arranjaria um rochedo e lá, os olhos fixos na tormenta, tentando penetrar na escuridão, até o fim morreria de pé, nunca alcançaria R. Permaneceu de pé, fincado no chão, junto ao vaso onde flutuava o gerânio. Mas, afinal, quantos homens em 1 bilhão, perguntou-se, alcançariam Z? Certamente o capitão dos soldados, desesperados, pôde se perguntar isso e responder sem trair o batalhão atrás de si. Talvez, em cada geração. Deveria ser culpado, então, se não era ele esse uma vez que trabalhava honestamente e dera o melhor de si, até que nada mais lhe restara para dar? E quanto duraria sua fama? É permissível mesmo a um herói à beira da morte pensar, antes de morrer, que os homens falarão dele dali por diante. Sua fama duraria 2000 anos, talvez. E que são 2000 anos? Perguntou o Sr. Ramsay ironicamente, mirando a Sebe. O que são, na verdade, se você olha do alto de uma montanha para o longo passar dos séculos, até mesmo a pedra que a pessoa chuta com a bota perdurará além de Shakespeare. Sua pequena luz brilharia, mas não muito, por 1 ano ou 2, e depois se fundiria em alguma luz maior, e essa numa ainda maior. Olhou para dentro da escuridão, para dentro do emaranhado dos ramos. Então, quem poderia culpar o capitão desse batalhão desesperado que, afinal, subira suficientemente alto para ver o passar dos anos e o findar das estrelas, se antes da morte enrijecesse suficientemente os membros para não mais poder movimentá-los e erguesse com alguma solenidade os dedos entorpecidos até a fronte, endireitasse os ombros para que, quando o esquadrão de salvamento chegasse, o achasse morto em seu posto. Bela figura de soldado! O Sr. Ramsay endireitou-se os ombros e parou muito correto perto do vaso. Quem o culparia se, detendo-se assim de pé por um instante, se preocupasse com a fama, com esquadrões de salvamento, com as pirâmides que seus discípulos agradecidos ergueriam sobre seus ossos? Por fim, quem culparia o capitão da esquadra, condenada, se, tendo se aventurado ao máximo e esgotado toda a sua força, e tendo adormecido sem pensar muito se acordaria ou não, agora percebesse por uma comichão nos dedos dos pés que ainda vivia? Em geral, não tinha objeção alguma quanto a viver, exigia apenas simpatia e uísque, e alguém para ouvir a história de seu sofrimento naquele mesmo instante. Quem o culparia? Quem não se rejubilaria secretamente quando o herói tirasse sua armadura e, parando junto à janela, olhasse sua mulher e seu filho, a princípio muito distantes, mas gradualmente se aproximando cada vez mais até que lábios, livro e cabeça surgissem nitidamente diante de si, embora ainda adoráveis e estranhos devido à intensidade da solidão dele, o passar dos séculos e o findar das estrelas, e finalmente, colocando o cachimbo no bolso, curvasse sua magnífica cabeça diante da mulher. Quem o culparia se ele prestasse homenagem à beleza do mundo? Mas seu filho o odiava-o por ter se aproximado deles, por ter parado e olhado para eles, odiava-o por tê-los interrompido, odiava-o pela exaltação e grandeza de seus gestos, pela magnificência de sua cabeça, pela sua exigência e egoísmo, pois ali estava ele, exigindo-lhes atenção.
Mas, acima de tudo, odiava o escárnio e a afetação e a emoção de seu pai, cujas vibrações perturbavam a simplicidade perfeita, o bom senso de sua relação com a mãe. Olhando fixamente a página, esperava com isso fazê-lo retirar-se, apontando uma palavra, esperando chamar outra vez a atenção da mãe para si, pois sabia, irritado, que esta começara a vacilar desde o instante em que o pai chegara. Mas não, nada faria o Sr. Ramsay sair dali. Ali estava ele, exigindo compreensão. A Sra. Ramsay, que até então se sentara descontraidamente, abraçando o filho, empertigou-se e, voltando-se um pouco, pareceu-se soarguer com esforço e imediatamente irradiar uma chuva de energia. Um jato de espuma parecia ao mesmo tempo animada e viva, como se todas as suas energias estivessem sendo fundidas numa única força, ardendo e iluminando, embora se achasse tranquilamente sentada, retomando mais uma vez suas meias. E nessa deliciosa fecundidade, nessa fonte jorro de vida, a esterilidade fatal do macho se lançou como um bico de cobre estéril e nu. Ele queria compreensão. Ele era um fracasso, disse. A Sra. Ramsay agitou as agulhas. O Sr. Ramsay repetia, sem despregar os olhos do rosto dela, o que ele queria. Ela devolveu-lhe as palavras em pleno rosto. Charles Tansley disse, mas ele precisava mais do que isso. Era compreensão o que ele queria, que, antes de tudo, lhe convencessem de sua genialidade, e então que o trouxessem de volta ao âmago da vida, aquecido e reconfortado, para que seus sentidos lhe fossem restituídos, sua aridez fertilizada e todos os cômodos da casa abarrotados de vida, a sala de visitas e, através da sala de visitas, a cozinha, acima da cozinha os quartos e, além deles, os quartos das crianças, precisavam todos ser mobiliados, precisavam ser abarrotados de vida. Charles Tansley o achava o maior metafísico do seu tempo. Disse ela, mas ele precisava mais do que isso, precisava de compreensão, precisava que o convencessem de que ele também vivia no âmago da vida, que era necessário, não apenas ali, mas no mundo todo. Agitando as agulhas confiante, correta, ela criou a sala de estar e a cozinha, e as iluminou, convidou-a a acomodar-se lá, entrar e sair, divertir-se. Ela ria e tricotava, de pé, entre seus joelhos. James, rígido, sentiu toda a força dela emergindo e sendo tragada e dissipada pelo bico de cobre, pela árida cimitarra do macho que feria impiedosamente, incessantemente, ávida de compreensão. Ele era um fracasso, repetia. Bem, então veja, compreenda, agitando as agulhas, olhando de relance ao seu redor, pela janela, a sala e o próprio James. Ela lhe assegurou, para além de qualquer sombra de dúvida, por seu riso, seu equilíbrio, sua competência, como a ama carregando uma luz através do quarto escuro, conforta uma criança agitada, que tudo era real. A casa estava íntegra, ventava no jardim. Se ele depositasse uma fé implícita nela, nada o atingiria, não importa quão fundo naufragasse ou quão alto subisse, nem por um segundo ele se veria sem ela, assim vangloriando-se de sua capacidade de viajar e proteger. Quase nada restava de si com que ela pudesse se reconhecer, tanto se prodigalizara e dissipara, e James, sentado rígido entre seus joelhos, sentiu-a desabrochar numa árvore carregada de frutos, de flores rosadas com folhas e galhos balouçantes, em meio à qual o bico de cobre, a árida cimitarra do pai, o homem egoísta, cravava-se e golpeava, ávida de compreensão. Refeito pelas palavras dela, restabelecido, renovado, disse por fim, olhando-a com humilde gratidão, como uma criança que adormece satisfeita, que iria dar uma volta, iria olhar as crianças jogando cricket. E se foi.
Imediatamente a senhora Ramsay pareceu dobrar-se em copas, como se uma pétala se fechasse sobre a outra e todo o conjunto tombasse exaurido sobre si mesmo, tanto que ela mal tinha força para mexer o dedo, num delicioso abandono ao cansaço por sobre a página da história fantástica de Green, enquanto palpitava através dela como a vibração de uma de uma mola retesada ao máximo e que agora cessasse suavemente de pulsar, o êxtase da criação vitoriosa. Cada uma das vibrações desse pulsar, enquanto ele se afastava, parecia uni-la a seu marido e dar a cada um deles a consolação que duas notas diferentes, uma grave e outra aguda, feridas ao mesmo tempo, se dão uma à outra quando se combinam. Contudo, quando a ressonância se desvaneceu e ela retornou à história de fadas, a senhora Ramsay sentiu-se exausta não apenas no corpo, afinal não era só precisamente naquele instante, pois sempre sentia isso. Também toldava sua fadiga física uma leve sensação desagradável, que tinha outra origem. Não era isso. Enquanto lia em voz alta a história da mulher do pescador, sabia exatamente de onde aquilo adivinha. Não se permitiu expressar seu desagrado quando percebeu, ao virar a página, parando e ouvindo o som surdo e ameaçador de uma onda quebrando. Que aquilo adivinha disso. Não gostava, nem por um instante, de sentir-se melhor que o marido. Além do mais, não podia suportar sua própria incerteza quanto à veracidade de suas palavras ao falar-lhe. As universidades e as pessoas que o procuravam, as conferências e os livros, nem por um instante duvidava da máxima importância de tudo isso. Era sua relação e o seu modo como ele se aproximava dela, assim, abertamente, de tal forma que todos podiam ver, que a perturbavam, pois as pessoas diziam que ele pretendia dela, quando deveriam saber que dos dois era ele o infinitamente mais importante, que, comparada a ele, o que ela dava ao mundo era desprezível. E havia também outra coisa: ela não era capaz de contar-lhe a verdade. Receava, por exemplo, o estado do telhado da estufa e o custo de seu conserto, talvez umas 50 libras, e no que dizia respeito a seus livros, temia que ele percebesse o que ela suspeitava, que o seu último livro não era exatamente o melhor. Descobrira isso através de William Banks. E depois havia os pequenos problemas cotidianos que era preciso esconder e que as crianças percebiam e que pesava sobre todos. Tudo isso diminuía a alegria perfeita, a pura alegria das duas notas soando juntas, e fazia com que o som se desvanecesse em seu ouvido com uma horrível insipidez. Havia uma sombra sobre a página, ergueu os olhos, era Augustus Carmichael passando com seu andar bamboleante precisamente agora, exatamente no instante em que lhe era tão doloroso lembrar-se de que as relações humanas são falhas e não resistiam ao exame a que ela as submetia em meio ao amor por seu marido e com sua ânsia de veracidade, no instante em que lhe era penoso sentir-se convencida de sua indignidade e impedida de cumprir suas funções. Devido a essas mentiras, esses exageros, foi nesse instante, quando se agitava tão ignominiosamente no despertar de sua exaltação, que o Sr. Carmichael passou com seus chinelos amarelos, e algum demônio dentro dela obrigou-a a gritar quando ele passava: "Já vai entrar, Sr. Carmichael?" Ele não disse nada, tomara ópio. As crianças diziam que tingia a barba de louro com ópio, talvez. O que lhe parecia óbvio é que o pobre homem era infeliz e vinha para ali todos os anos como uma fuga. E mesmo assim, a cada ano, ela sentia a mesma coisa. Ele não confiava nela, dizia-lhe: "Vou à cidade, quer selos, papel, fumo?" E o sentia estremecer. Não confiava nela, era por culpa da mulher dele. Lembrava-se de sua perversidade para com ele.
o que a fez sentir-se rígida e penalizada naquele terrível quartinho em St. John's Wood, quando vira com seus próprios olhos aquela grandiosa mulher colocando-o porta fora. Ele era descuidado, derramava coisas no casaco, tinha o cansaço de um velho sem nada para fazer na vida. E ela o pusera porta fora. Ela dissera com seus modos odiosos: agora a senhora Ramsay e eu queremos conversar. E a senhora Ramsay pôde ver assim, com seus próprios olhos, as inúmeras infelicidades de sua vida. Teria ele dinheiro suficiente para comprar fumo? Teria de pedi-lo? Meia coroa? 18 pences? Oh, ela não poderia suportar o pensamento das pequenas indignidades que ela lhe impusera, e sempre, agora, porque não conseguia descobrir, exceto que provavelmente se devia, de alguma forma, àquela mulher. Ele fugia dela, nunca lhe contara nada, mas o que mais podia fazer? Ela lhe reservava um quarto ensolarado. As crianças eram boas para ele, nunca lhe mostrava o menor sinal de repúdio. Na verdade, ela se desviara de seu caminho apenas para ser gentil. Quer selos? Quer fumo? Aqui está um livro de que deverá gostar e etc. E afinal, aqui se contraiu intensivelmente, pois a noção de sua beleza tornou-se-lhe presente. Coisa que acontecia poucas vezes. Afinal, geralmente não tinha dificuldade alguma em fazer as pessoas gostarem dela, por exemplo, George Manning, o Sr. Wallace, famosos como eram, se aproximariam dela tranquilamente à noite para conversarem sozinhos junto ao fogo. Ela trazia consigo, sem que pudesse se impedir de sabê-lo, a tocha da beleza e a carregava aprumada em qualquer sala que entrasse e, afinal, embora quisesse escondê-la ou recuar diante da monotonia que lhe impunha carregá-la, sua beleza era evidente, fora admirada. Entrara em salas onde se sentavam pessoas de luto, lágrimas correram em sua presença, homens e também mulheres, esquecendo-se por um instante da multiplicidade das coisas, se permitiram sentir com ela o alívio da simplicidade. Ofendia-a que ele lhe fugisse, magoava e ainda fugia-lhe de forma errada, incorreta. Era isso que a importunava, vindo exatamente do desgosto que seu marido lhe dera. Era esta a sensação agora que o Sr. Carmichael passava, bamboleante, apenas sacudindo a cabeça como resposta à sua pergunta, com um livro debaixo do braço e os chinelos amarelos. Ele desconfiava dela. E todo esse seu jeito de dar, de ajudar, não era senão vaidade. Era para sua autossatisfação que queria tão instintivamente dar, ajudar, para que as pessoas dissessem: "Oh, a senhora Ramsay, a querida senhora Ramsay, a senhora Ramsay, de certo", e precisassem dela, e a chamassem e a admirassem. Não era isso que queria secretamente? E por isso, quando o Sr. Carmichael fugia dela, como fez naquele momento, refugiando-se em algum canto onde comporia versos acrósticos sem fim, não se sentia repudiada apenas em seu instinto, mas consciente da mesquinharia que havia em alguma parte dentro dela e da imperfeição dos relacionamentos humanos e de como as pessoas eram desprezíveis e egoístas. Por mais que se esforçassem, velha e gasta, já não sendo presumivelmente uma visão que enchessem os olhos de alegria. Suas faces estavam cavas, o cabelo branco. Seria melhor que devotasse seu espírito à história do pescador e sua mãe, e assim acalmasse esse feixe de sensibilidade que era seu filho James, pois nenhum de seus filhos era tão sensível quanto ele. O coração do homem se entristeceu, leu em voz alta. Ele não queria, disse consigo mesmo: "Não é direito", mas mesmo assim foi, e quando chegou ao mar, a água estava púrpura e azul marinho, cinzenta e espessa, e não mais verde e amarela, mas ainda tranquila. Ficou ali e disse: a senhora Ramsay desejaria que seu marido não tivesse escolhido aquele instante para se deter. Por
que não foi olhar as crianças jogar? Por que não foi olhar as crianças jogarem cricket, como dissera? Mas ele não falava, olhava, concordava, provava, continuou andando, prosseguia, vindo diante de si, vendo diante de si aquela sebe que, vez após vez, ilustrara alguma incerteza, significava alguma conclusão, vendo a mulher e o filho, vendo de novo os vasos com gerânios vermelhos enfileirados que tantas vezes ornamentaram sequências de pensamentos e que as traziam escritas entre suas folhas, como se fossem pedaços de papel em que se rabisca notas na pressa da leitura. Prosseguiu. Vendo tudo isso, se deixando suavemente deslizar numa especulação sugerida por um artigo do Times sobre o tempo de norte-americanos que visitam a casa de Shakespeare todos os anos.